eu não me considero uma pessoa particularmente supersticiosa. Dito isso, eu ainda gosto de dar uma olhada ocasional no horóscopo, e meu namorado e eu gostamos de entreter a ideia de fantasmas e poltergeists existirem. Nós até fazemos piadas sobre como vamos assombrar as pessoas quando morrermos e voltarmos como fantasmas. Na verdade, meu namorado se recusa a chegar perto de um tabuleiro Ouija. Ele se recusa até mesmo a pensar sobre isso. Por que provocar? Ele dizia: Por que você iria querer provocar fantasmas malignos assim? Fantasmas nunca jogam justo, e se você irritar um, você tá ferrada. eu não acho que ele falava sério, só era cauteloso. Mas, talvez, ele esteja certo. Meu Deus, isso tudo aconteceu tão recentemente. Eu ainda estou perturbada. Mal consigo escrever sobre isso agora, e ainda me dá nos nervos. Ok, aqui vai. Umas semanas atrás, minha mãe, irmã e eu fomos passar uma semana de férias no Colorado. O plano era dirigir pelo estado inteiro, visitar os parques nacionais, andar a cavalo, canoagem e muito mais. Eu estava animada e também precisava de um descanso do trabalho de qualquer forma. Nós dirigimos por cansativas 16 horas lá e passamos o primeiro dia fazendo rafting pelos rios. Depois de um dia um tanto molhado mas ainda empolgante, nós dirigimos para uma casa de rancho para andar a cavalo. Nós chegamos no pôr do sol, então era tarde demais para fazer qualquer coisa, mas a gente tinha o próximo dia inteiro para andar pelas trilhas e ver as modas. O rancho era mal cuidado, para falar de forma educada. Estava repleto de sucata por toda parte, e as cabanas pobrezinhas que ficamos precisavam de uma reforma urgente. Eu juro que o teto no nosso barraco de cabana era um pedaço de concreto com telhas grudadas em cima. Minha irmã e eu vasculhamos o lugar com todo cuidado por aranhas e insetos antes de sequer pensar em trazer as malas para dentro. Era só por aquela noite, eu reafirmei para mim mesma. Só uma noite no barraco com uma cama dura que nem pedra, que provavelmente devia estar cheia de percevejos embaixo das cobertas. Eu tremia só de pensar. Minha mãe tentou nos animar. Ela tinha trazido espetinhos e cachorro quente para a gente tostar na fogueira comunal do rancho. Feliz de sair da cabana, minha irmã e eu fizemos uma fogueira aconchegante, e logo outros visitantes chegaram para sentar ao redor dela, cozinhar uns biscoitos de marshmallow e chocolate, e compartilhar histórias. Nós falamos de onde viemos, onde estávamos indo, e todas as nossas aventuras pelo caminho. Logo, as histórias se tornaram lendas urbanas, histórias de fantasma, e todo tipo de coisa que se espera ouvir ao redor de uma fogueira. Foi aí que eu contei uma. Eu adoro histórias, especialmente as assustadoras. Ei, a gente tá no oeste, em território nativo americano. Por que não honrar o lugar e contar do meu mito local favorito? A lenda dos Skinwalkers. Para os não iniciados, Skinwalkers são seres muito perversos e muito perigosos. Eles foram seres humanos que ganharam a habilidade de assumir a forma de um animal ao vestir a sua pele, geralmente por uma magia muito sombria. Eu sabia tudo disso, e contei minha história. Quem que não ama uma boa história de fantasma, afinal? Todo mundo parecia estar gostando. Eu admito que eu tomei umas liberdades criativas, eu só contei uma história de lobisomem velha, só que com o Skinwalker no lugar do monstro. Eu improvisei uma boa parte dela, e adicionei umas coisas que não fazem parte dos mitos. Eu dei ao nosso amado Skinwalker olhos saltados, enormes, insanos, com pupilas rasgadas e um sorriso de louco para combinar. Eu fiz o Skinwalker terrivelmente desproporcional, com juntas inchadas, braços longos demais e pernas curtas, com uma cabeça que mal era segurada em seus ombros. Eu o deixei o mais aterrorizante que conseguia imaginar. Ninguém reclamou. Na verdade, eles gostaram. Um homem do Kentucky admitiu que só os visuais foram o bastante para o assustar. Isso foi uma vitória para mim, se for me perguntar. E quando eu acabei, todos decidiram que estava ficando muito tarde. Nossa lenha estava acabando, e era uma boa hora para fechar a noite. Nós pegamos nossos espetinhos e marshmallows, apagamos o fogo, e voltamos para nossas pequenas cabanas. Eu fiquei me remexendo de um lado para o outro tentando dormir.
Eu não conseguia ficar confortável naquela porcaria de cama. Uma pedra devia ser mais macia que aquele colchão. Então, contra meu bom senso, eu saí da cama e fui andar fora da cabana. Eu pensei que, se eu ficar acordada tempo suficiente, eu ia ficar tão cansada que ia dormir de qualquer jeito, não importa onde for. Eu acho que até pensei em dormir no chão. Mas não estava tão desesperada ainda. Estava um breu lá fora. Nenhuma luz de postes, nenhuma luz de carro, nem sequer as luzes das cabanas estavam acesas. E eu não lembro de ver nenhuma estrela. Estava meio macabro, mas eu ignorei o calafrio nas minhas costas e botei a culpa no chão gelado abaixo dos meus pés. No entanto, eu achei estranho que não tinha nenhuma luz. Era de se esperar alguma lâmpada nos estábulos ou no escritório principal, mas não, nada. Isso foi muito estranho. Eu pisei lá fora, com meus chinelos baratos para dar uma olhada melhor. Eu mal conseguia ver o rancho. E, por algum motivo idiota, eu decidi dar uma volta. Eventualmente, meus olhos se ajustaram ao ponto de eu conseguir ver o bastante para poder andar. Eu fui e voltei para a via onde ficavam as cabanas, e aí circulei pelas cercas no campo onde os cavalos estavam pastando. Mas não tinha nenhum cavalo lá. Provavelmente estavam nos estábulos para passar a noite, eu pensei. E senti outro arrepio. Estava ficando bem frio. Eu me virei para voltar à minha cabana. Foi burrice minha ficar sozinha nessa hora obscena, eu percebi. Eu precisava voltar para a cama. Mas, quando me virei, tinha algo no meio do caminho. Sua silhueta estava sendo engolida pela escuridão ao seu redor, eu mal conseguia distinguir. Mas, seja lá o que era, era alto e fino. Eu assumi que era só um poste ou algo do tipo, e continuei andando. Mas então, aquilo mexeu. Eu congelei. Meu fôlego prendeu na garganta, e eu mal conseguia respirar. Foi só minha imaginação, eu disse. Eu só imaginei, eu tô me assustando por nada, cai na real. E se mexeu de novo. Minha garganta paralisada conseguiu soltar um chorinho patético quando minhas pernas começaram a perder força. Eu tremi violentamente por um frio que estava crescendo dentro de mim. Meus olhos começaram a se focar naquela figura, impossivelmente escura, parada naquela noite cinzenta quase cega. Agora, eu conseguia ver. Era uma pessoa, mas como algo que eu nunca tinha visto antes. Seus braços eram impossivelmente longos, e suas pernas impossivelmente curtas. Tinha um torso muito longo para seu corpo magro, e uma cabeça grande demais para seu pescoço fino. Seu braço direito estava balançando ao seu lado, indo para frente e para trás. Sua cabeça era segurada em seu ombro esquerdo, e tremia, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Não se movia além disso, só ficava lá, com aqueles espasmos, com os braços balançando a cabeça batendo no ombro. Eu fiquei lá parada como a idiota que sou. Minha cabana estava a algumas centenas de metros atrás daquela coisa. E eu não era tão burra para tentar passar por aquilo. Minha única opção era contornar, por trás das cabanas e dos estábulos, na esperança que não vai me ver. Eu me forcei a levantar o pé do chão, e dar um passo para trás. Meu chinelo fez um barulho alto e molhado quando bateu no meu pé, e eu imediatamente congelei de medo. A coisa também parou. Ela ficou lá, perfeitamente reta, perfeitamente parada, ouvindo. Eu fiquei o mais parada que eu podia. Minha respiração estava fraca, antes de eu começar a chiar. Meu coração batia parecia um trovão no meu peito, e meu corpo inteiro estava tremendo. Mas eu não me mexi. Nem aquilo se mexeu. Devagar, mas bem devagar, eu comecei a me curvar, e tirei os meus pés daqueles chinelos. Meus pés tocavam a terra e os cacos de cascalho, mas ao menos agora eu poderia me mover silenciosamente. Eu dei uma rápida olhada para o lado que eu iria. 2 cabanas estavam à minha direita. Eu poderia facilmente me enfiar no meio delas e desaparecer de vista. Eu só tinha olhado por um segundo. Mas quando eu me virei de volta, aquela coisa havia sumido. Aquela coisa sumiu, eu sabia onde estava, ela ia vir atrás de mim, que merda. Mesmo assim, eu não conseguia me mexer.
Eu estava paralisada, eu não conseguia me mexer, não importa o quão alto minha cabeça gritasse: corre, corre, anda logo, corre. Eu ouvi algo atrás de mim. Eu me virei, instintivamente, mesmo sabendo que não devia, eu ainda me virei. E fui saudada com 2 olhos saltados, aqueles olhos. Olhando para mim, sem piscar, com 2 rasgos como pupilas, e um sorriso de louco, que era grande demais para ser qualquer coisa remotamente humana. Minha paralisia se quebrou quando eu vi aquela coisa. Eu corri, chorando, tentando gritar, mas com um terrível peso na garganta que me silenciou. Meus pés pulavam na terra, pisoteando tudo pelo caminho. Eu pisei em cima de uma pedra pontuda, e acabei abrindo meu pé. Eu ignorei a dor. Ignorei meu corpo gritando de agonia. Eu ignorei meu próprio sangue jorrando da ferida. Eu não me importava, eu só corri. Eu senti um calafrio subindo nas minhas costas. Meus Deus, aquele frio! Estava afundando direto nos meus ossos. Eu não conseguia parar de tremer nem de chorar, e não conseguia parar de correr até entrar na cabana. Eu bati a porta, meti o cadeado, e pulei na cama. Eu me enfiei dentro dos cobertores, escondendo meu rosto, e lá eu consegui tomar ar. E eu esperei. Eu não dormi a noite inteira. Eu estava muito assustada, e não conseguia me livrar daquele calafrio. Tudo o que eu pensava era naquela coisa. Parada lá, tremendo. Finalmente a manhã chegou, e eu finalmente pude dar um suspiro de alívio. Seja lá o que eu vi, aquilo não foi atrás de mim, e agora que estava claro, não poderia me pegar de surpresa. Minha mãe percebeu meu pé machucado, e o sangue pela cabana. Eu disse que eu me cortei na noite anterior quando estava fazendo marshmallows. Acho que ela não acreditou em mim, mas ela não insistiu. Nós fomos embora pouco tempo depois disso. E, quando saímos, eu olhei para o lugar onde antes aquela coisa estava, e estremeci de novo. Mas não tinha nada. Eu me certifiquei que não tinha nada. Nós nos despedimos do pessoal do rancho e para os nossos amigos, e eu falei que o homem do Kentucky, que disse que gostou da minha história. Ele me disse, de novo, o quanto ele gostou dela. Disse que ele ia contar para os seus filhos quando chegasse em casa. Eles gostavam bastante de histórias de terror, ele disse. E, quando saímos com o carro, a cabeça dele virou sobre seu ombro esquerdo, e ele sorriu, um grande sorriso de louco, quando acenou para nós o seu adeus.